Entrevista de Arthur Jorge e olha o que ele falou após a conquista do título do Brasileirão. Veja. Alex, o que você quer saber do Mister, cara, o treinador, campeão do Brasil e da América, meu velho, e eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Tirou muito de muito. Ser eleito o melhor do Campeonato Brasileiro é tranquilo. Já tem noção que você nunca mais vai ser esquecido por essa torcida? Eu espero que sim. Sinceramente, este ano deu muito trabalho, mas foi um ano que acabou até ao momento, porque temos ainda essa Intercontinental para disputar. Mas é de facto um momento em que nós superamos as minhas próprias expectativas, aquilo que foi chegar em abril para hoje, em dezembro, estar com 2 troféus desta dimensão na mão. E outra assim, mister, falando com os atletas, às vezes as pessoas não têm noção do quão difícil é você também vir numa caminhada dessa, administrar tudo, o desgaste emocional para comandar isso tudo, mesmo com o staff, com tudo. O desgaste que é para você chegar a vencer, porque parece que vencer é mais fácil do que perder, e não é, né? Não é bem assim, ainda mais dessa maneira que está vindo. Só que a importância da escolha desses jogadores, desse elenco como homens, você coloca como uma parte principal? Eu diria mesmo a parte principal mesmo, porque o desgaste de facto é muito. E relembrar que eu vinha já de 8 meses de trabalho no Sporting Braga, engatei agora diretamente naquilo que era o projeto Botafogo, portanto estamos eu e a minha comissão técnica, uma palavra para eles também, porque são 4 fiéis escudeiros que eu tenho de muita competência também, e é importante realçar também que isto não se faz de um homem só, faz-se num conjunto, mas sem dúvida nenhuma, eu já tive a oportunidade de falar muitas vezes, para além daquilo que é a sua qualidade futebolística, aquilo que é a competência que cada um dos jogadores tem, para mim aquilo que mais destaca, aquilo que mais gozo me dá diariamente partilhar todos os momentos, é exatamente a qualidade humana de cada um deles. Eu tenho jogadores que jogaram pouco este ano, eu tenho jogadores que jogaram mais, tenho jogadores que possam ter sentido algum tipo de injustiça durante a temporada. Nunca em momento algum eu tive o problema que fosse com qualquer um dos jogadores. Foi sempre um objetivo muito bem definido, aquilo que seria: quando o Botafogo ganhar, nós ganhamos todos. E isso foi uma coisa extraordinária para mim, porque nem sempre isso acontece. Eu digo que hoje o futebol é muito de egos. O futebol tem essa parte que nós hoje olhamos muito para dentro. E no futebolista é muito fácil isso acontecer. É possível dimensionar muitos em que preferem jogar do que ganhar. E eu vi sempre aqui um grupo de jogadores que nunca nada mais foi mais importante do que aquilo que era a vitória da equipa. Para mim isso é extraordinário e é aquilo que eu levo para o resto da minha vida. Arthur, queria saber de você, o Botafogo viveu 10 dias mágicos na história dessa instituição. Se a gente voltar aqui para o sábado, quando o Botafogo perde a liderança no empate com o Vitória, era o terceiro jogo empatando, nunca perdendo, mas era o terceiro jogo empatando, o Palmeiras derrotava o Atlético Goianiense. A partir dali se iniciava uma sequência que está eternizada na história do clube. Ganhar do Palmeiras em São Paulo, da maneira que foi. Ganhar aquela Libertadores, que foi uma das finais mais sensacionais da história do torneio, tendo um jogador expulso com 40 segundos. Ir ao Beira-Rio e ganhar do então líder, o melhor time do retorno, o Internacional. E chegar aqui para ser campeão. São 4 jogos em sequência, cada um numa cidade diferente. E entrando em campo, a partir da terça-feira contra o Palmeiras, tendo perdido a liderança do campeonato. Qual foi a mágica? Qual foi o bastidor para que o Botafogo saísse de segundo colocado para campeão da América e hoje campeão brasileiro? Aqui, ó, a mágica aqui, ó. Aqui, ó. É exatamente, passa muito por isso, por aquilo que é. Nós tivemos a oportunidade de o manifestar publicamente, nós percebemos aquilo que foi alguma desconfiança da nossa torcida, percebemos também que foi algum alívio para quem torcia contra nós, de perceber que aquele era o momento de quebra do Botafogo. E nós ficámos sempre muito tranquilos, muito seguros no nosso. Nós nunca demos parte fraco, nós sempre fomos muito coerentes no nosso discurso. Nós não falamos de adversários, nós não falamos de arbitragens, nós não falamos de nada aquilo que era contextos de jogo. Nós falamos que iríamos ser competitivos em cada um desses jogos, sempre, desde o primeiro dia. Nós perdemos o primeiro jogo de campeonato contra o Cruzeiro, procuramos ser competentes, procuramos ser competitivos, fomos mais competitivos do que competentes. Hoje chegámos aqui, a partir do momento em que nós empatamos aqui em casa com a Vitória,
eu tive jogadores a passar por mim, entrar em campo e a dizer assim, tá bom, é um ponto é um ponto. É um ponto, ou seja, não perdemos, nós não queremos perder. E eu sabia que quando fôssemos a São Paulo, da forma que fomos, era um momento chave em que o campeonato podia ficar decidido ali a favor do Palmeiras. Mas era um momento chave, mas onde nós íamos extremamente confiantes, motivados, seguros de nós próprios. Nós nunca duvidamos. Podíamos não ter conseguido até, mas nunca duvidamos. E foi com essa ambição que nós fomos para esse jogo. E falámos que teríamos depois disso 4 finais. 4 finais onde não podíamos falhar nunca, não podíamos falhar de forma alguma. E a verdade é essa. Ganhamos ao Palmeiras, ganhamos a final Libertadores. Foi preciso ganhar no Internacional para podermos manter e conservar essa vantagem, porque o Palmeiras ganhou também. Foi um digno vencido, foi um digno adversário que nós tivemos. Valorizou muito aquilo que foi o Campeonato Brasileiro deste ano. Termos 2 equipas na parte final, mas nós tivemos Fortaleza, tivemos Internacional, tivemos Flamengo, até há 4 jornadas atrás a poder lutar pelo título. Acho que é um campeonato extraordinário, da forma que nós conseguimos fazer, terminar como nós terminamos, com esta sequência vitoriosa. Acho que é uma grande forma de demonstrar que este Botafogo está bem, recomenda-se e, acima de tudo, aquilo que é o aspecto mental de uma grande capacidade de jogadores que demonstraram exatamente isso. Agora o pessoal lá do estúdio, o Felipe Diniz, a Jéssica Sescon, o Carlos Eduardo Mansur vão conversar aqui com o campeão brasileiro e da América, Diniz. Bom, primeiro parabenizar pelo trabalho fantástico que ele está fazendo logo na temporada de estreia no futebol brasileiro. E eu, quando converso com alguém que vem de fora, eu gosto muito de saber das impressões dele sobre o nosso ambiente, sobre o nosso futebol. O Arthur tem uma carreira que é quase toda lá em Portugal ainda, né? Um treinador jovem e está se destacando aqui no futebol brasileiro. Portugal, eu vivi em Portugal por 2 anos e o contexto é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? São claramente 3 candidatos ao título, né? E raramente ou nunca aparece uma surpresa para incomodá-los assim. O Braga, que é o time que o Arthur treinou, é quem mais se aproxima normalmente dos 3 da ponta. E aqui a gente tem um ambiente muito mais competitivo. Queria saber sobre as suas impressões sobre o futebol brasileiro, Arthur, e o que o Brasil precisa melhorar dentro do que você observa no futebol europeu para a gente poder chegar mais perto das grandes ligas que são disputadas na Europa, onde se joga o futebol mais bem jogado do mundo hoje, Arthur. Parabéns pelo título mais uma vez. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos vocês que estão aí no estúdio. Bem, há 2 aspectos que eu quero realçar e eu, como sempre, gosto de falar aquilo que me vai na alma. Não o faço por favor, faço exatamente por sentimento. Eu já o disse também, este campeonato, comparativamente com o campeonato português, é bem melhor, muito melhor. E digo isto naquilo que é a competitividade que aqui existe. Nós temos um campeonato onde qualquer um dos jogos tem um grau de exigência muito grande. E eu arrisquei-me a dizer no início que existiriam 8, 9 equipas que prepararam o campeonato para serem campeões. 8, 9 equipas que investiram e prepararam a sua equipa para lutar pelo título. Já o referi há pouco que nas últimas 5 jornadas do Brasileirão nós tivemos e tínhamos 5 equipas com possibilidade de ser campeão. Portanto, a competitividade que aqui existe é de facto de alto nível, de uma grande exigência. É também muito intenso naquilo que é nós podemos competir e ter uma sequência de jogos sempre muito continuada, que eu gosto, já disse isso, eu gosto de jogar, eu gosto de competir, gosto de ter esse desafio de perder ou ganhar, não gosto só de estar a treinar uma semana inteira para esperar pelo jogo. E depois também o segundo aspecto é a paixão com que eu tive a oportunidade de ver. Vivenciei a minha torcida, vivenciei aquilo que era este Nilton Santos, sempre muito apaixonado, muito vibrante, sempre muito intenso. Vivenciei também aquilo que foi cada um dos jogos que nós fizemos fora, onde nós tivemos sempre um grande número de adeptos do Botafogo, espalhados pelo Brasil inteiro, mas também é verdade dizê-lo que senti isso por parte dos nossos adversários. E eu vi torcidas muito apaixonadas em cada um dos nossos adversários, portanto isso são aspectos que eu mais registro aqui como sendo de mais-valia e onde se destaca aquilo que é o Campeonato Brasileiro. Melhorar aspectos, eu acho que a parte logística, a parte daquilo que é administrativa, acho que há aqui pontos em que podemos evoluir, que podemos fazer melhor, que podemos fazer mais, poder fazer com que o jogo tenha a importância maior daquilo que é o jogo jogado, dos 90 minutos em que estamos a competir. Acho que isso que é o mais importante, é nós podermos ser de facto elementos que contribuam para o espetáculo, que possam contribuir para aquilo que é engrandecer, enaltecer o futebol, porque quem vive o jogo desta paixão, como eu vejo aqui o Brasil viver, só merece grandes espetáculos e espetáculos de futebol atrativo, de futebol dinâmico. Vejo isto de uma forma
em que me parece que quanto mais espetacular for o momento que nós temos dentro de campo, mais nós vamos conseguir fazer com que este campeonato seja falado extra-Brasil. Mansur. Boa noite, Arthur. Eu queria falar um pouquinho sobre o momento da sua chegada ao Botafogo, porque quando você chega, especialmente na fase de grupos da Libertadores, que dá muito pouco tempo para recuperação, as margens para erro estavam ficando pequenas. E a sua chegada, ela coincide com a introdução do seu toque dentro do elenco do Botafogo, de uma forma de jogar com 4 jogadores muito ofensivos na frente, que inicialmente parecia um toque muito ousado para um time que estava vivendo ali um processo de tentar se encontrar na temporada, que até então não era tão simples, até porque houve uma troca de técnico. Queria saber como é que foi esse processo de implantar esse sistema tão ofensivo, mesmo no momento em que os erros podiam custar muito caro, e que olhar seu para o elenco te deu a segurança de que essa forma de jogar, com esses 4 homens na frente, muito móveis no futebol hoje, cada vez mais voltado para jogadores ocupando zonas pré-determinadas do campo, especialmente na hora de atacar, esse esquema muito móvel era a melhor forma do Botafogo se encontrar como equipe e encontrar o melhor futebol. Eu perdi-me aqui um bocadinho, mas vou tentar contextualizar. Deixem-me só pôr aqui o troféu, que eu quero ficar com ele ainda mais um pouco. A verdade é que nós talvez tenhamos apanhado algumas pessoas desprevenidas e distraídas, porque nós quando chegámos, provavelmente havia quem pensasse que nós nos íamos encolher, que nos íamos recolher, e não perceberam bem aquilo que poderia vir para nós enquanto nossa forma de estar. Nós chegámos de facto num momento de fragilidade, chegámos num momento em que era importante nós conseguirmos, fazer a diferença, mudar a chave daquilo que era uma equipa que podia ter alguma desconfiança, mas nós fizemos de uma forma muito assertiva. Nós passámos a mensagem aos jogadores, no curto espaço de tempo nós trabalhámos imenso e provavelmente mais tempo fora de campo do que no próprio campo, porque era importante nós mostrarmos qual é que era a nossa ideia, era importante nós fazermos os jogadores ver qual é que era a nossa forma de abordar cada um dos jogos e as metas que tínhamos para a frente. E eu tive jogadores que hoje, e digo hoje num passado muito recente, que falaram: Mister, você quando não duvidou daquilo que era o seu caminho, mesmo depois de termos perdido os 2 jogos, foi o primeiro jogo de campeonato e o jogo de Libertadores, isso deu-nos uma margem de confiança enormíssima, porque, ok, é este o caminho, nós vamos agarrar este caminho. E isso fez com que nós pudéssemos ter consistência naquilo que era o trajeto, termos consistência naquilo que era o percurso que tínhamos para fazer, e acabámos por conseguir também convencer os jogadores de que de facto esse que era o caminho. O termos 4 homens na frente, nós buscámos e procurámos buscar o equilíbrio, buscar uma equipa que seja coesa em todos os momentos do jogo. Os resultados ajudam depois a conseguir vincular esta ideia. Foi um processo que demorou tempo, que demorou e que exigiu muito de nós, mas que com a nossa persistência, com a nossa coragem, mas e sobretudo também com o entendimento e a qualidade dos jogadores, foi fundamental para que nós hoje pudéssemos estar aqui com estes 2 troféus fantásticos e que vamos colocar na história do Botafogo.